Olá, seja bem-vindo ao On Business, o nosso espaço aqui pela rede de rádios Jovem Pan News de Santa Catarina e também com transmissão digital através dos canais do YouTube e do Spotify. O On Business é um espaço privilegiado onde temos a oportunidade de receber os principais nomes que movem a economia, quem faz o PIB acontecer. Empresários, CEOs, líderes institucionais, autoridades, trazendo conversas, insights, a visão que passa na cabeça deles, compartilhando isso com toda a nossa audiência, ampliando o alcance dessas informações até então tão privilegiadas ou tão fechadas a essas lideranças, mas agora com um grande público da Jovem Pan News. O objetivo dessas conversas, entre outros, claro, é o de gerar reflexões, insights para você que nos acompanha, que empreende, para você que é executivo em organizações, que trabalha em empresas e colabora com esse ambiente que faz Santa Catarina ser o que é. Para você também que está atento ao seu desenvolvimento pessoal, profissional, da sua família, dos seus filhos, para os jovens também que nos acompanham nas suas decisões de carreira, a audiência muito amplificada e muito qualificada aqui da Jovem Pan News em Santa Catarina, a Jovem Pan News Floripa, nos permite ter esse alcance, esse impacto tão grande com nomes que geram debates incríveis. O nosso convidado de hoje é um dos principais líderes do que eu chamo a nova geração de empresários brasileiros. Felipe Prates, entre outras empresas, é fundador e CEO da Nova Logic, uma organização que esse ano completa 20 anos, uma empresa que atua em todo o país e em vários países do mundo, em plena expansão internacional, voltada à inovação, tecnologia, data center, inteligência artificial. Um jovem que em 2 décadas conseguiu liderar um grande conglomerado que transforma e faz parte dessa nova e pujante economia, essa economia do conhecimento, essa economia tecnológica. E Felipe Prates, que também, como líder institucional, aceitou o convite do maior grupo empresarial da América Latina, que é o LEAD, para liderar, estar à frente da Casa LEAD Joinville, que é o espaço sediado no Agrotech Park, o maior polo tecnológico multissetorial da América Latina, para discutir tendências, cenários, receber os principais players do setor de tecnologia do Brasil e do mundo e, além disso, um empresário muito conectado com as causas, com o propósito, com o impacto. Vamos ter uma conversa com certeza muito enriquecedora e que vai agregar com certeza a vida de todos nós. Nos acompanhe agora nesse espaço especial aqui pela Jovem Pan News no On Business. Felipe Prates, um grande prazer receber você aqui na Jovem Pan News, no On Business, especialmente até no contexto do que eu trouxe aí da sua apresentação, né? Não é todo dia que a gente conhece um empreendedor que sai do zero, em 20 anos consegue construir o tamanho de dimensão de organização que você tem. Então eu queria começar te ouvindo hoje. Você lidera um grupo empresarial, mas em especial Nova Logic, que tem um projeto e caminha para 1 bi de faturamento nos próximos anos, mas isso não era uma verdade há 20 anos atrás. Como você é muito jovem, eu queria primeiro começar perguntando quem é o Felipe, quem é a Nova Logic e como é que foi essa jornada, de uma maneira resumida, de em 2 décadas. Demorei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Seja bem-vindo ao On Business. Dalton Batista, um prazer imenso estar aqui contigo mais uma vez, né? O programa On Business, que é um sucesso de audiência, né? Que esse programa nasceu aqui na Jovem Pan News e com a iniciativa do LEAD e a tua iniciativa aí, um programa maravilhoso e que vem aí disputando audiência realmente a nível estadual e a nível Brasil, né? Um programa maravilhoso. Super qualificado. Estar aqui com você, tenho certeza que é um prazer imenso, até porque nossas agendas acabam sendo sempre complexas, né? Essa agenda aqui não foi fácil, inclusive. Não foi, algumas marcas, desmarcamos algumas vezes, mas graças a um bom trabalho estamos aí. Queria comentar um pouco, né, a todo mundo que nos ouve e deixar claro que é trabalho árduo, né? É começar do zero mesmo e natural, uma cidade maravilhosa e chamada até então de Imbituba, uma cidade jovem, como eu, né? É uma cidade aí que tem uma emancipação nos últimos 50, 60 anos. E de lá para o mundo, né? É um prazer imenso, é um orgulho muito grande carregar Santa Catarina, né? Levar a história mundo afora, né? A Nova Logic que vem crescendo e está num momento muito maravilhoso. E para quando a gente veio lá de trás, filho de uma costureira,
motorista, né, de caminhão, e que era desempregado até pela condição da cidade pequena, que sempre foi a região ali de Imbituba, enfim, Laguna, cidades anexas, e poucas oportunidades, né, onde a internet ainda não existia, essa facilidade. Nascer meio que autodidata, teoricamente, é um privilégio, né, que poucos têm e que cabe a quem acredita somente um ser superior para nos fazer ter isso, né, como benefício. E muita força de vontade, e não somente isso, tirar a minha família, né, de uma situação que eu não entendia que era o ideal. Até porque trabalhava-se a minha mãe o dia todo, né, vento nordeste que pega nessa região, lavando roupa sempre ali no tanque, aquele frio do inverno, com aquela pó da indústria carboquímica catarinense, ICC, nos anos 90, acabava fazendo a gente sair, né, de dentro de casa muito mais cedo. E com 8, 9, 10 anos, eu sempre curioso e entendendo o que acontecia, e uma bicicleta me chamava atenção, um carrinho de mão me chamava atenção, um mato crescendo nos meus vizinhos me chamava atenção. E essa força de vontade, né, de querer sempre fazer a diferença, melhorar a vida, a condição da minha família, fez eu ter uma pequena ideia que foi trabalhar de jardineiro, né? Meus 12 para 13 anos. Para ajudar em casa. Para ajudar em casa, para poder ter um pouquinho, né, de mínima qualidade de vida, de repente usar uma roupinha de uma marca mais conhecida, de poder realmente, claro, comida nunca faltou dentro de casa, até porque minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, né? Sempre isso é algo que a gente nunca pode reclamar, né? Eu, minha irmã e família. Mas uma situação complicada, difícil, né? E isso me fez movimentar, essa melhoria de vida, buscar algo novo. E ao longo dessa caminhada ali dos 13, 14, 15 anos, né? Eu começava a cortar grama, R$5, trabalhava por tarde, estudava de manhã. E eu não tinha máquina de cortar grama. Aí uma das ideias, né, porque a força de vontade ela vai além, né, realmente daquilo. Quando tu quer alguma coisa, né, e tu sonha em realizar, não tem nada que possa te impedir, né? Eu tenho isso comigo até hoje. E essa questão de não ter a máquina não foi algo que me parou, né? Porque eu usava a máquina do meu próprio vizinho. Ele tinha a máquina, mas ele não tinha gente para cortar grama. E os meus R$5 à tarde rendia, porque eu estudava de manhã, almoçava e à tarde cortava a grama. E daqui a pouco eu já tinha 2, 3, 4, 5, 10 clientes cortando grama. Não dá mais conta, único, né? E com 16 anos já tinha sempre alguém que me ajudava. Meu pai tinha me virado meio que meu prestador de serviço. Olha só. Em paralelo. Um primo também tinha virado prestador de serviço e compartilhava. E ali foi indo, até que então, em mais um ano, surgiu a oportunidade também de ter uma oficina de bicicleta. Porque se tinha uma oficina de bicicleta em Imbituba, né? E custava muito caro. A bicicleta era, na época, uma bicicleta custava R$500, né? Na época da migração ali do Plano Real, né? Que $1 era R$1, enfim, a bicicleta ela veio em torno de R$380, R$390. E a manutenção dela era cara e não tinha ninguém que fazia. E aí, quando a gente fala do autodidata, né, sempre aprender, buscar, olhar, conhecer, abri uma oficina de bicicleta. E dessa oficina de bicicleta ela surgiu um grande problema, né? Que atrás da casa da minha mãe eu peguei essas tábuas de construção, material de construção, e construí uma casinha e tal. E aí eu tinha meio que um sistema já automatizado de produto para limpar as peças, enfim, para fazer pintura. Mas gerou um problema que era sujeira, muita graxa, muito óleo. E eu chegava, estudava de manhã, meio-dia para tarde, vivia trabalhando com graxa, entrava para dentro de casa, não suportava seu cheiro. E não tinha essa quantidade de produtos que tem hoje. Até eu acho engraçada a história, porque eu lembro, né, dos momentos da minha mãe. Meu filho, para com isso, tu vive sujo de graxa, tuas roupas não tem mais jeito. E não tinha essa solução que tem hoje, que tu passa uma pastinha na mão e a graxa sai. E hoje não somente isso, na nossa empresa já tem graxa que não suja, né? E na época impregnada nas unhas. Nas unhas, imagina. O cheiro na roupa. Era algo absurdo, assim. Mas isso não era o objetivo era realmente melhorar a minha situação, né? Sair daquela zona de conforto e realmente prosperar, né? É o que todo mundo espera. E no decorrer dessa história veio algo muito interessante, que foi o meu tio era arquiteto e ele precisava de alguém para atuar na área de computador, né?
Tava chegando ali 2001, 2002, a era da computação estava chegando. E aí o arquiteto ele usava muito o nanquim, o projeto feito em papel vegetal. E isso estava se migrando para o AutoCAD, né? O AutoCAD na época, um software de construção civil, de projetos, enfim, de arquitetura. E ele não tinha quem atuasse, né? Quem trabalhasse. E aí minha mãe já meia incomodada com a questão da graxa, do cheiro, da incomodação das roupas. Meu filho, imagina, não combinava com lavar a roupa lá. Sai dessa vida, né? E muda isso. Pensa em alguma coisa de futuro. E elas, ganhando ali seus R$15 por tarde, que ela era costureira, né? Ganhava 15, 18, 13. Eu lembro dos números porque é o que sobrava pra gente ir lá no mercado comprar pão, buscar o leite. Na época tinha uma leiteira ainda que tu comprava o leite de saquinho de manhã cedo. Café da tarde. Também. Isso. E aí com a cuca e o e aí nesse cenário eu acabei indo trabalhar com meu tio e ela me pagou um curso de AutoCAD, né? Mesmo ali com as dificuldades, ela me pagou um curso de informática, numa escola de informática que estava surgindo e tinha vindo um cara de São Paulo e um do Rio Grande do Sul para dar uma aula de AutoCAD, enfim. E aí eu fui fazer o curso de AutoCAD e meu tio tinha um outro amigo que era do Rio Grande do Sul que também entendia um pouco de AutoCAD e me deram um pouco de noção. E aí eu virei o principal desenhista de CAD de Imbituba na época. Olha só. Ninguém sabia nem o que era. Nem o que era. E aí eu já estava fazendo projetos em AutoCAD 3D que surgiu no ano 2000, né? Porque isso foi em 99, 2000. Então eu fui um dos primeiros a fazer projetos em 3D, onde você via, nos anos 2000, tu olhava tua casa pronta, andar por dentro dela, enfim. Sem tomar decisões da construção da obra. Ninguém tinha. E aí, eu lembro na época ele estava com uns 380 projetos já construídos, assim, nós íamos chegar a 400, tinha uns 15 em plena execução, né? E eu já tinha migrado isso, já estava avançando. E aí ele veio a ter uma doença e falecer. E aí, de novo, voltamos para estaca zero, né? Estava indo bem no AutoCAD, estava me aperfeiçoando, enfim, os projetos surgindo. E aí voltamos a estaca zero, né? Voltamos de novo a ser servente de pedreiro, a cortar grama, para poder de novo manter pelo menos o que na época eu ganhava R$150, né, por mês. Pelo menos voltar ao que já se tinha mantido. Recomeçar. Você está dizendo que mostra que não é linear, né? As coisas, às vezes, quando são contadas, parece que só foi progredindo, melhorando, progredindo. Exato. Não, então, tem reveses. Reveses inúmeros, né? É algo que eu uso comigo, né, Delton? E isso é uma frase que Jô Soares falou um dia quando perguntou sobre a felicidade, né? Se tu Jô, tu é sempre feliz? E a felicidade não é a plenitude, né? A gente tem dias bons, dias melhores, tem dias mais ou menos, tem dias tristes, mas se tu tirar na maioria do tempo, a gente tá sempre bem, feliz, né? Então, essa plenitude de eu tô sempre bem, sempre feliz, não, tem gente que consegue transmitir isso, obviamente, mas às vezes por dentro não é isso, né? Então é mais ou menos esse pensamento no empreendedorismo, né? Não existe esse cenário de só crescimento, né? A gente tem altos e baixos e diminui, e às vezes cresce 5 degraus, às vezes sobe mais uns 8, e às vezes reduz 10, mas no fim sobrou 3, 4. Essa é a vida. Essa é a vida, né? Então, recomeçamos, e aí nisso, como eu estava, eu acho que esse momento foi um momento que marcou muito. Anos 2000 também veio a escola de informática, aula de Excel, Word, enfim, e aí o pacote... Office. Isso, uma revolução no mundo dos escritórios. E aí o Senai, né, nessa época, o Senai não, o Sebrae, ele tinha um curso de manutenção e montagem de computador, né? E ofereceu isso para a escola de informática, onde eu fazia aula de AutoCAD. Da escola viu que eu entendia já da área de informática, estava me especializando, e me colocou para ser professor de informática. E não somente isso, como eu já entendia do AutoCAD 3D, também fui professor de AutoCAD. E aí também fui professor de manutenção e montagem de microcomputador, de informática, e depois agreguei rede, porque a escola de informática começou a crescer. E naquela época, 2, 3 computadores tinham que se conectar, porque estava chegando a internet e ninguém sabia fazer a rede. Cada topologia de redes, exato, né? Rede WAN, rede LAN. Quem é que sabia mexer com isso? Exato. Época, imagina? E esse eu acho que foi o ponto principal de mudança, né? Foi aí que eu enxerguei inúmeras oportunidades de conexão, né? Que a conexão ia ser algo do futuro. Tanto que hoje, 20 e tantos anos depois, 25, 23 anos depois, 26 anos, enfim,
conexão se tornou mais importante do que energia elétrica, né? A energia elétrica, bota uma plaquinha solar aí, bota uma bateria, tu tens energia. Tem recurso? Recurso. Agora, conexão não, tu tem que estar conectado, né? Tudo tem que estar conectado. Não existe mais off, Exato. Né? É tudo on. On. E eu falo isso também até um ponto de atenção, que essa conexão, Delton, ela é levada também para o lado do empresário. Se conectar hoje para o empresário com outro empresário, se conectar com o empresário hoje com o cliente, se conectar hoje com pessoas melhores que você, também te leva a um outro patamar, a um outro nível. 1 mais 1 não dá 2, dá 3, dá 5, dá 3, dá 5, né? Exato. Então a conexão ela virou algo tão importante não somente para as corporações, mas também para as pessoas, né? Todo mundo quer estar na rede social porque quer estar conectado, né? Os grandes varejos, as grandes empresas necessitam estar conectadas com o seu cliente. O Mercado Livre hoje precisa estar conectado o tempo inteiro. Então tu vê que essa conexão é algo que se falava em 2010. O poder das redes, dos ecossistemas. Né? Pouco se prestava atenção, né? Ou pouco se olhava, né? Para que quando Steve Jobs, quando esses caras falavam de tecnologia, que a conexão ia ser algo tão importante, não se imaginava o quanto seria necessário, e hoje não se consegue enxergar mais uma vida sem estar conectado. Né? Ela se tornou essencial. Não é agora, quando sobrar um tempinho, eu vou me conectar. Não, estar conectado Exato. com pessoas e organizações é a atividade fim, né? Exato. E aí nesse momento, foi um momento de virada, quando a família da minha mãe, eu tinha um outro tio meu que morava em Joinville. E Joinville, né, onde eu resido hoje, estou há 23 anos, era um polo industrial que eu pouco conhecia, nunca tinha viajado para lá. E estava num momento de expansão, até porque a indústria... Você tinha quantos anos na época? Isso, eu tinha 17 para 18. A indústria metal mecânica, ela também estava passando pela revolução do AutoCAD. Então, toda essa parte, essa modernização da construção, da engenharia, da arquitetura, ela não veio só para o lado civil, ela também veio para o lado mecânico. Ela também veio para inúmeras engenharias utilizar o software. As plantas industriais, para seus processos industriais. Perfeito. E junto com isso veio as conexões CNC, né? Que era a substituição, foi a Revolução 3.0, que era substituir, né, o ser humano atrás da máquina pela máquina começar a trabalhar sozinho. Hoje nós estamos na IA, já estamos, exato, estamos na Revolução 4, 5, enfim. Mas essa Revolução 3.0, né, que começou ali nos anos 2003, 2004, foi o grande viés de mudança completa, né? E nesse cenário, eu fui convidado a ir para Joinville, né? De novo, vamos recomeçar mais uma vez, né? E aí me mudei para Joinville, fui morar com os meus tios. E aí, no artigo 170 da Bolsa, comecei em engenharia mecânica, ganhando R$150 por mês, e a engenharia custava 800. Né? E realmente com o objetivo de fazer acontecer, de as coisas mudarem, enfim. E aí, nessa história, Delta, é algo muito importante, que a empresa que a gente estava não estava indo bem financeiramente. Né? Altos e baixos, Brasil, né? Quem empreende no país, empreende em qualquer lugar do mundo, né? Dadas as dificuldades. Exato, né? Quem vence aqui, venceria em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí, essa história não é uma história nova, né? A gente já ouviu isso e ouve o tempo inteiro. Empresas tendo que se recomeçar, empresas tendo que se inovar, enfim. E aí, nesse momento, eu vim trabalhar ali com AutoCAD, estava trabalhando e também era da parte comercial, porque eu sempre tive esse viés também de comunicação, de conexão, de falar, de me aproximar das pessoas. Socializar? Exato. E junto com isso eu fiz amizade com alguns empresários que estavam passando pela revolução da indústria 3.0, que estavam recebendo seus tornos CNCs, que estavam recebendo suas máquinas de corte a laser e que precisavam de um computador para poder gerenciar a máquina. Eles não tinham nem ideia por onde começar. Né? E era algo que já era do meu dia a dia. Porque eu já trabalhava com essa questão de conexão, de máquinas. Né? Então essa história, Delton, ela se resume em nascer a Nova Logic, né? Quando a empresa que eu trabalhava não estava bem, começou a ter alguns problemas de salário, de atrasar salário, enfim. E aí eu decidi sair, né? Com um talão de cheque na mão, que não tinha saldo em conta, mas eu tinha força de vontade, eu tinha o crédito. E peguei uma motinha que eu tinha e um Fusca, que eu tinha pego da saída, e fui buscar uma sala para começar um negócio, né? E esse negócio eu tinha em mente que o nome ia ser Nova Logic. Por quê? Porque nova, de algo novo, de inovação, de indústria 3.0, de algo novo, assim. E Logic, que era uma lógica nova. Hoje o pessoal vincula isso à rede lógica, mas na época não foi rede lógica, porque não se falava em rede lógica. Se falava de uma lógica nova.
de um modelo novo, um novo jeito de conectar, né? E aí comecei, né, a Nova Lógica em 2006, com a ajuda de muita gente, né? E isso vem na história, algo que comentávamos inclusive hoje, e eu converso com muitos empresários, né, muitos empreendedores, pessoal que realmente investe, que acredita, que nunca deixa apagar a luz do fim do túnel, né? Porque tem aquela turma que não deixa apagar a luz do fim do túnel, né? Tu até enxerga a luz de longe, mas tu não deixa ela sumir da tua vista, né? E falávamos hoje, né, da empresa, do empreendedorismo, e o empreendedorismo é algo hoje, Dalton, que eu levo ele, né? Como a gente comentou há pouco sobre um bambu, né? Quando tu tem que enxergar um pouco a tua história e ver o quanto de pessoas que te ajudaram e quantas te atrapalharam e quantas também te ferraram, né? Porque é normal isso. Faz parte da toda vida. a história, exato. Nunca tu vai ter só o lado bom das coisas, né? Cabe a você filtrar e levar o lado bom como referência e o lado ruim deixar ali com a capacidade de sempre do empreendedor de saber lidar com a dor, né? Porque o que determinando tu vai chegar é essa capacidade que tu tem de suportar a dor, né? Isso não é eu que estou dizendo somente, mas é o que Elon Musk sempre fala, de inúmeros foguetes que perdeu, é de grandes empresários que sempre dizem que o que dói é o que precisa ser deixado um pouquinho no cantinho e administrado, né? O Thomas Edison falava, né? Eu não errei 1000 vezes antes de chegar na lâmpada, né? Eu aprendi 1000 jeitos de não fazer a lâmpada. Exato, e acho que é um assunto muito bacana, né? Depois que eu acho que a gente deve entrar um pouco nisso, que é sobre essa força, né? De não deixar realmente as coisas ruins tomarem conta. Mas esse momento foi interessante, porque daí surgiu, né, essa oportunidade. E aí, como eu trabalhava no comercial e eu tinha os clientes, eu comecei a oferecer aos clientes essa migração, esse trabalho, vender computador, conectava as máquinas CNCs e também junto com isso veio a melhoria dos processos para os cartórios. Os cartórios começaram o processo de digitalização das matrículas, deixar o sistema tudo automatizado. Isso começou em 2003, 2004. Era muito embrionário. Não se tinha, na época, basicamente nada. E foi o motor de desenvolvimento da Nova Logic, né, inicial, para poder construir isso, né? E quando a gente comentava ali sobre essa questão de ajuda, que inúmeras pessoas me ajudaram, é a questão que eu levo comigo hoje, né, que a gente comentou há pouco sobre o bambu, até para voltar um pouquinho no assunto. E se tu entender que um bambu sozinho ele é fino, né? Frágil, e se ele é muito alto, o vento quebra ele, né? Qualquer ventania quebra o bambu. O bambu é muito frágil. Agora, se tu vê um bambuzal, sempre tem 200, 300, 50, 80. O bambuzal é sempre amplo, né? E não somente só isso, ele cria uma raiz ao longo de 10 anos. Vai tentar derrubar um bambuzal hoje para te ver. Eu te digo isso pela fazenda nossa, que tem inúmeros bambuzais que tu até derruba ele, o bambuzal, dá 3 meses de novo, já nasceu. Porque é difícil tu acabar com a raiz do bambuzal. Ele se impregna na terra e tu não tira. E é o pensamento do empreendedorismo hoje, né? Sim, esse associativismo que você junto fica mais forte. Exato, que tu precisa de... Uma corporação precisa de várias pessoas juntas, precisa de uma união. O negócio não é só você, o negócio são inúmeras pessoas que te ajudam. Hoje, essa semana, eu repostei a nossa campanha publicitária de valorização dos empresários, que mostrava ilustrações de 100 grandes empresários catarinenses, os rostos deles sendo formados por digitais. E a mensagem é que um líder é formado pela digital de muitos clientes, fornecedores, parceiros, comunidade. É muita gente que forma uma empresa, um líder, uma organização. Não é um trabalho isolado. Né? Isolado, perfeito. E isso foi o que transformou a Nova Loja no que ela é hoje. Foi a quantidade de pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Sim. E continuam me ajudando. E isso vira um movimento que eu também continuo ajudando outras pessoas. Sim. Entende? Então, quando tem pessoas muito prósperas e pessoas que querem o teu bem e que também precisam de você para se darem bem, e eu falo isso de pessoas que estão acima de você e pessoas que estão abaixo de você. Porque no fim, tu precisa de todo mundo. A cadeia é uma cadeia completa, feita de pessoas melhores do que você e pessoas que também estão lutando e buscando ser próximo como você é, né? Sim. O que você falou do Elon Musk, né? Aquele cara que tem a responsabilidade de apertar um pouco mais uma volta em um parafuso, pode ser o cara que põe a missão espacial a perder. Né? Então, perfeito. Você não tem como medir níveis de contribuição. Todos têm que estar alinhados. Né? Alinhados. E aí foi onde surgiu a Nova Logic, né? E aí a gente começa realmente num momento que é de um momento de empreendedorismo que pouco se tinha conhecimento, né? Porque o meu conhecimento de empreendedorismo, ele é um conhecimento que ele veio realmente do zero.
Era natural, instintivo seu, né? Exato. Eu nunca fiz uma faculdade especializada em administração de empresa. Eu nunca fiz uma gestão antes de começar meu negócio. Eu nunca tive exemplos familiares de grandes líderes ou grandes empresários dentro da minha própria família. Eu tinha meu avô como referência, que trabalhava muito. Meus dois avós trabalhavam muito. Família da minha mãe, do meu pai sempre trabalharam muito, né? Família italiana, família de português, então sempre trabalhou muito. Mas ninguém do ramo do negócio, mas sempre com muita força de vontade, né? E de superação. Se olhar o histórico da minha família, da parte de mãe, né? Muita superação, muita. Não é qualquer dificuldade que derruba. Uhum. Entende? Isso tu vai carregando, né? Então, ao longo do tempo, Delton, quando a empresa ali, 2006, que a gente surgiu a Nova Logic, 26 de agosto de 2006, a gente nasceu com esse intuito, já nascemos com um propósito e junto com isso já veio a primeira dificuldade, que foi o quê? Eu vendia computador e meu concorrente virou a IBM, meu concorrente virou a Casas Bahia. Que entraram também nesse Meu mercado. Concorrente virou Ponto Frio, meu concorrente virou o Big, né? O Walmart, que na época não existia, que era o Big, né? Os grandes supermercados, os grandes hipermercados, as grandes magazines, porque vendiam um computador em caixa. Então o empresário ele ia lá, comprava o computador em caixa e não comprava mais comigo. 2008, 2009 começou esse cenário, que foi um cenário já de a gente se reinventar. Mal a empresa estava se estabelecendo num posicionamento de vanguarda, em 2 anos de operação, tudo indo bem, o mercado se transforma de novo. Né? De novo? E o varejo passa a vender em escala, inclusive para o empresário. Compre você mesmo, faça você mesmo. Exato, perfeito, né? Como veio as canetas emagrecedoras agora, que veio com essa mesma política. Então tu vê que a inovação do mercado não é algo que acontece hoje. Sim. Há 20 anos atrás já era assim. Há poucos, sei lá menos de 3 anos atrás, talvez 5, mais que isso, a febre de cirurgias bariátricas para tratar a obesidade. E hoje o advento das canetas, né? Como é que se reposiciona aquele médico especializado em cirurgia bariátrica versus a popularização das canetas, né? Então, só para fazer um paralelo de que a todo momento, né, o empresário é convidado a... Tá tudo bem? Então vamos mexer tudo de novo. Exatamente, acho que é um ponto, né, de sair da cadeira, né? Não dá para ficar na cadeira. Tu não tem muito tempo para ficar sentado na cadeira, né? E aí se veio... cochilar, o cachimbo cai. O cachimbo cai. E aí veio a primeira dificuldade, que foi imensa, e junto com isso, né, veio a crise metalmecânica. 2008, 2009 foi uma das piores crises metalmecânicas. E você inserido em Joinville, que foi uma das regiões mais afetadas, né? Diretamente. Né? E os meus clientes eram 99% vinculados à indústria metalmecânica e 2% cartórios. Entende? A indústria era meu motor, né? Pouco se conhecia do mercado fora, poucos tinham essa habilidade de expansão, internet muito frágil, pouco... Ainda a gente estava na era da internet de escada, chegando à internet ADSL, né? Você que trabalhou em grandes companhias sabe que foi uma fase de boom. A tropicalização disso não foi algo tão simples, foi complexa. Né? A saída da internet de escada para a internet em banda larga. Exato, e a conexão de rede, né? Se tinha pouco conhecimento da rede, como funcionava a rede mundial de computadores, a ampliação disso, até que ponto que poderia chegar. Mas a gente se tornou especializado em conexão de máquinas e computadores, né? E aí essa crise de 2009, eu quase fechei. Foi um momento assim, muito difícil do empreendedorismo. E foi onde eu acho que eu criei mais experiência e eu aprendi algo que eu acho que eu levo, né, para a minha história, que é na diversidade que a gente cresce. E todas as dificuldades que a gente passou até hoje foi onde eu me tornei muito melhor e onde eu realmente cresci. Em todas as crises que aconteceram, na pandemia a gente cresceu mais de 300%. Né? Então... Do quanto que te impulsionou esses momentos de... Porque entenda, Delton, né, que nessa crise, tu começa a perceber os teus erros, né? E nesses momentos é que realmente a gente precisa inovar, trazer e realmente reforçar o quanto comprometido e também inovador você é. Vamos fazer um pequeno intervalo para a nossa rede de rádios que nos acompanha. Quem está conosco pelo digital, pelo portal YouTube e Spotify, continuamos conversando com Felipe Prates, uma história de quem em 20 anos sai do zero de cheques com dificuldade de serem, vamos dizer assim, absorvidos pelo mercado, né? Para estar à frente de um império que caminha para 1 bilhão de faturamento voltado à tecnologia, implantando data center, por exemplo, para a Microsoft, entre grandes empresas mundiais.
retornamos já aqui no On Business pela Jovem Pan News. Felipe, a gente estava conversando sobre essa tua trajetória e como esses momentos do ambiente externo e de transformações fora do nosso controle provocam o empresário ao dilema de se reinventar. Isso não é clichê, não é frase de inspiração, é a realidade, né? Os empresários que conseguem sobreviver e crescer são aqueles que superam dificuldades, e muitas dessas dificuldades acabam se tornando, eu ouço isso com muita frequência, o grande ponto de virada da empresa. Às vezes aquele mercado que a empresa entrou, que era um mercado apenas para diversificar a sua operação, passou a se tornar o principal negócio, né? Então sempre nos convidando a refletir de que nunca está estável, sempre precisa estar atento às mudanças e tentar, se possível, surfá-las, né? Então o corte que a gente tinha parado ali na tua fala foi esse corte das transformações 2008, 2009, né? Que convidaram você e a Nova Lógica também se reposicionar, saindo da questão regional e indústria voltado para ampliar o mercado, isso? As operações, isso, Delton. E aí é um momento que é importante, né, e que marca um pouco na nossa trajetória, que foi esse momento de enxergar novas oportunidades, né? Porque a gente estava focado no mercado único, as cestas, né, carregando os ovos estavam tudo na mesma cesta, né? Teoricamente, e eu acho que isso foi um ponto marcante para mim. Daí eu percebi que esse mercado era um mercado que eu tinha que estar muito pulverizado e eu tinha que acompanhar a demanda e ajustar a vela conforme o vento, né? Diminuir essa dependência de um setor. Perfeito. Ou de um segmento. Até porque a gente vive por fases, né? Houve a fase do açaí, houve a fase do x-salada de R$1. Dos picolés, dos los paleteiros. Isso, exato. Dos food trucks. Dos food trucks. Então, tu entende, né? Que o empresário no Brasil, ele não percebe isso, que a gente vive momentos de fases. E tu tem que se adaptar pro teu negócio. E se o empresário ficar esperando quando é que isso para, quando é que a gente vai voltar ao normal, exato. Quando é que, infelizmente ou felizmente, a dinâmica não é parar, é continuar mudando. Quando eu fiz engenharia mecânica, Delton, em 2007, 2008 ali, tinha um professor meu que falava muito sobre essas grandes redes de magazine concentradas em um único ponto. Tinha rua em Joinville que tinha 12 lojas de marcas diferentes. Uma do lado da outra. Uma do lado da outra, né? E números, né? E ele fez inúmeras contas e falava assim, em 20 anos, isso em 2007, 2008, não vai sobreviver de 3 a 5% dessas redes. Olha o que vem acontecendo nos últimos anos para cá. Entende? Sim. Então, assim, muita coisa é previsível, né, no empreendedorismo. E a inovação é algo que precisa estar no sangue do empreendedor constantemente. E aí, isso junta-se a um momento muito difícil que eu tive que vender. Carro meu que já tinha adquirido, carro da minha mãe. Minha mãe já tinha mudado a situação financeira, tinha ido embora de Imbituba para Joinville, levei minha família inteira para lá para poder já. Eu já estava naquele momento de mudança eu já tinha mudado um pouco a vida da minha família. Sim. Entende? Eu já tinha deixado de morar com meu tio, já estava tocando meu próprio negócio. No momento que você proporcionou a tão sonhada casa para sua mãe, o carro, a conquista, o padrão, aí você se vê no dilema de se desfazer daquilo tudo para honrar, para recomeçar mais uma vez, perfeitamente, sim, né? E aí vai a nossa vida feita de recomeço, né? Porque não tem ninguém de sucesso hoje que não tenha que ter recomeçado inúmeras vezes. E aí esse recomeço, eu acho que é um momento muito importante, que é onde eu peguei o último recurso que eu tinha em caixa, né? Assim, e eu precisava de novos aires, eu estava sem saída, e essa é uma dificuldade que o empresário tem hoje de não enxergar o negócio dele de fora. Hoje eu sou cliente da Nova Lógica. Eu, Felipe, sou cliente. Eu contrato a Nova Lógica para ir no meu apartamento fazer serviço. Eu contrato a Nova Lógica para ir na fazenda fazer trabalho. E se a Nova Loja não presta um bom trabalho na minha fazenda, vai prestar para o meu cliente? Não vai. Tu entende? Sim. Então, eu sou o cliente que testa. Eu enxergo a empresa como... De fora. De fora. Com uma visão, com distanciamento dela. Exatamente, porque quando tu tá muito na emoção, no dia a dia, tu acaba não percebendo os erros que a tua operação tem. E até uma crítica de um cliente passa a ser uma ofensa. Exato. Ele está errado. Não, porque eu sou perfeito. Eu vou mostrar para ele como ele está errado. Ele está errado, exato. E quando você enxerga como cliente, eu comecei a aprender muito, né? Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades. Sim. Por que eu tiro isso, Delton? Num exemplo muito claro que eu tenho, né? Às vezes tu compra uma linguicinha para fazer um churrasco no domingo, vamos ser muito sinceros, tu não consegue comer a linguiça, de tão ruim que ela é. Sim. Será que o dono comeu a linguiça? Comeu a linguiça algum dia? Ou será que na casa dele tem? Não pode. Será porque que ele consome o produto que ele vende? Porque não é uma percepção só sua. Se você perguntar para 30, 40 pessoas sobre aquele mesmo produto, todo mundo vai dizer que também não consumiria. Sim. Ah, mas vende. Certo? Mas para que tipo de público e outra? Será que não podia ser boa?
Uma reflexão, Felipe, que eu tenho sempre feito, em paralelo com toda essa tua jornada de reinvenção, de transformação, de novo, e ressalto, né, não apenas pelos números, mas para provocar a nossa audiência para a sua reflexão de vida, né? Do zero, em 20 anos, a ser uma empresa bilionária, tem muito esforço, muito trabalho, muito revés, como você está comentando. E o teu estilo de liderança é um estilo muito voltado a pessoas. Toda a tua fala até agora está sempre ancorada na tua família, nos teus amigos, parceiros, quem esteve ao teu lado, né? Eu tenho feito uma reflexão, e você fez agora uma reflexão que será que o empresário consome o produto que comercializa? Eu quero fazer um paralelo com pessoas que para quem nos acompanha, será que os empresários trabalhariam para eles? Para eles, exato. Para eles. Será que os empresários, eu ouço muito uma queixa sobre pessoas. Pessoas não estão engajadas, os talentos não estão engajados, como é difícil o pessoal se comprometer. Mas será que o clima organizacional, o ambiente de trabalho, as regras, os critérios de meritocracia, de reconhecimento, as perspectivas de crescimento, os jeitos, os horários, a flexibilidade, enfim, você trabalharia para você? E eu acho que essa provocação, eu sei que é o que você faz, você fez a provocação. Você compraria o seu produto? E o espelho que eu estou fazendo você trabalharia para você? Então, quanto que é segredo, o fato crítico de sucesso da Nova Lógica, das suas empresas, esse olhar humanizado, esse olhar de gestão de pessoas, o quanto, e eu estou tirando aquele clichê, a empresa são as pessoas, o que de fato você acredita e pratica sobre o papel das pessoas que estão ao teu lado na realização dos sonhos da Nova Lógica? Delton, esse é um assunto muito sensível, né? Hoje, falar de pessoas e falar de empreendedorismo sem reconhecer, né, o trabalho humano que é necessário para as grandes corporações funcionar e funcionar bem, a gente estaria aqui, né, sem falar de negócio. E é algo que eu levo, né, muito à frente, né? É a inovação também com pessoas, né? Para depois a gente voltar um pouquinho lá para contextualizar, né, a Nova Lógica. A jornada. E a jornada. Eu só não quis perder o gancho ali. Para a gente falar de pessoas, esse momento, né, de interação, a inovação dentro do nosso negócio, ela está envolvida também, né, com a questão de inovação, com a gestão e desenvolvimento das pessoas. O formato que você tinha lá atrás, né, de 2007, 2008, com a capacidade de mão de obra que existia no mercado, versus hoje a oportunidade que tu tem da internet te ensinar a fazer basicamente tudo, né? E todo mundo acha que consegue montar o seu próprio negócio e consegue tocar a sua própria vida e ao mesmo tempo esquece que por trás, né, de um grande negócio e por trás do negócio que também tem pessoas, tem um grande líder que tem uma resiliência que poucas pessoas têm. Porque essa força de vontade, né, que é o grande segredo hoje do nosso negócio, é eu tentar trazer um profissional que eu entendo que é um profissional que ele tem a contribuir. Muitas vezes ele não é nem formado 100% com a habilidade ou com a capacidade que eu necessito, mas ele tem uma coisa que é a força de vontade. Mas ele não tem algo que é o que está faltando, inclusive para os empresários, que é a resiliência, né? Uhum. Porque se ele trabalha demais, ele se sente esgotado, né? Uhum. E muitas vezes trabalhar demais não significa... Não estou falando só de trabalhar das 8 horas. Estou falando da quantidade de coisas que precisam ser feitas. Uhum. Se ele precisar estudar demais ou viajar demais para se aperfeiçoar, ele também se sente esgotado, né? Essa resiliência que nós tínhamos no passado, uma resiliência hoje que a região sul, né, do país, a gente sofre muito com mão de obra. Mas a gente não desiste, né? A gente tenta trazer hoje, eu tenho alguns programas que eu sempre criei muito programa voltado à valorização humana, né? Nós lançamos um programa agora que é um Café com Dono. Café com Dono é um programa que eu chamo 5, 6 pessoas na minha mesa, tenho lá um potinho de bolacha Maria, tanto de chocolate quanto a outra, que é a padrão. Se tiver biscoito amanteigado com goiabada, tu me chama. Que eu sou do biscoitinho com goiabada. Eu adoro aquele casadinho. Aquele cafezinho mesmo, sabe? O cafezinho ali, raiz, ali coadinho, 4 xícaras. Deixa eu escutar o lado de lá. Deixa eu escutar a tua dor, né? Porque as pessoas hoje, Delton, é algo que eu acho interessante, as pessoas precisam conversar.
E quando a gente volta lá no início da nossa conversa sobre a conexão, se tu não está conectado com o teu time, cara, por que o meu time, a rotatividade é muito pequena? Eu tenho rotatividade hoje nos novos. Por quê? Porque é difícil você implementar uma cultura numa pessoa nova. Não difícil de implementar, é o tempo que você tem para implementar. Tem um tempo de aculturamento. Exato. Ele demora em torno de 6 meses a 1 ano para te botar uma pessoa dentro da tua própria cultura. Depois que ela entra, ela não sai. Porque ela acredita, as coisas começam a acontecer. Mas tu tens uma série de entraves, né? Sim. Tu tem um entrave hoje do que a pessoa recebe não é o suficiente para ela pagar suas próprias contas. Isso é uma realidade do país. Sim. Não estou falando só do nosso, estou falando de números, né? Tem alternativas hoje para as pessoas, enfim. Exato. Mais... E isso é difícil. As pessoas se encontrarem Isso. consigo mesma também. Existe uma coisa que as pessoas perderam muito, Delton, e eu acho que é isso que a gente vem trabalhando, que é a questão da fé. Fé! Quando tu acredita naquilo, as pessoas estão desacreditadas, né? Eu costumo dizer, a gente que lida com o mundo dos negócios, que no mundo dos negócios é crer para ver. Não é o ditado bíblico ver para crer, né? É crer para ver. Você tem que primeiro acreditar, senão não acontece, né? Exato. E essa questão da fé, Delton, eu acho que assim, eu tenho trabalhado muito, né? Nesse Café com Dono, a gente vai fazer agora. Eu tenho levado alguns grupos, porque muita gente, poxa, eu tenho interesse em conversar com você e tal. Às vezes existe para eles um ponto de vista que é um ponto de vista necessário para enxergar como funciona o lado de cá. Porque eu já tive do lado de lá. Claro. Eu também já fui um colaborador que eu não fui valorizado. Sim. Eu também sempre achei em que eu ganhava nível, pouco. Você criou a Nova Logic para ser a empresa que você gostaria de ter. Perfeito. Conhecido quando jovem? Totalmente. A Nova Logic surgiu para fazer aquilo que não foi feito por mim. Quando falo por mim, desculpa, pela empresa que não fez por mim. Sim, isso, né? isso. Você não teve uma Nova Logic na sua vida para me valorizar, porque Perfeito. se tivesse eu era CEO da empresa de um outro hoje. Claro. Eu podia ser um CEO de uma empresa de qualquer outra pessoa, porque é muito mais fácil do que tu ser um empresário. Sim. Entende? E quando se fala de ganho, nós temos grandes CEOs que são amigos meus hoje, Claro. que trabalham para grupos empresariais e praticamente têm a mesma vida. Claro. Entende? Sim. Então, existe só uma diferença, que o lado de cá tem um risco muito maior do que o lado de lá. Né? Mas essa questão do Café com Dono, Delton, é uma inovação e não muito somente legal. isso. Né? A gente organizou a regionalização da mão de obra. Né? O que eu fiz? Isso é um problema muito complexo de se resolver, mas assim, Nova Loja está espalhada pelo Brasil. Tem obra de tudo quanto é região. Mato Grosso do Sul, eu tenho obras com mão de obra que implementei há pouco tempo. Culturalmente, o cara em 2, 3 meses abraçou a cultura. O cara está acostumado já num ambiente mais hostil, que é um clima de 45, 43 graus comum, que, vamos ser sinceros, nós temos aqui uma temperatura entre 23 e 24 graus. Ambiente, né? É outro ambiente. Se tu vai do centro-oeste para cima, é complexo. Claro. Eu tenho obra no Fortaleza, no Pará. Então, se tu manda um colaborador daqui, a adaptação dele lá é muito complexa. Sim. Ele não aguenta, mas a pessoa que nasceu lá, Sim, tá ambientado. já está ambientado. Então, isso tudo, Delton, vai na questão, né, de tu enxergar o lado de lá, porque a gente tem trabalhado no acreditar das pessoas. Quando acreditar é essa questão da fé mesmo. É de a pessoa procurar algo superior que ela acredite. Se ela acredita em Deus, que bote Deus em primeiro lugar na tua vida. Se tu tem a família, bote a família também como primeiro lugar da tua vida. Né? A tua crença, a tua fé, é o que te move. Exato, porque, Delton, as pessoas perderam a esperança. Sim. Né? Eu falo com empresários que perderam a esperança. Isso é importante você estar trazendo, porque a gente tem disseminado no LEAD, as pesquisas recentes têm mostrado que o brasileiro está desacreditado das instituições, está desacreditado de políticos, de militares, de juízes. E quem o brasileiro prestigia são esportistas e empresários. Entre as diversas categorias profissionais no Brasil, existe uma pesquisa que é feita com frequência. Acho que tem tido mais aceitação junto do brasileiro é o esportista, porque o brasileiro se identifica. Normalmente um esportista de sucesso é alguém que não teve apoio de ninguém, Sim. que lutou, diferente de ser esportista em outros países, que você tem apoio, suporte, patrocínios, governo. Aqui normalmente é o cara sozinho. E quando chega lá, no momento dele de conquista, ele agradece ao Brasil e levanta a bandeira. Que, na verdade, em geral, não apoiou em nada nessa jornada, muito pouco. E o empresário, que o brasileiro se solidariza e sabe que ele está ao lado dele, trabalhando junto, né? Então, ótimo ponto. O empresário ser essa fonte de inspiração para um país que está desalentado, que está com desalento, que não acredita mais, né? Delton, eu percebo, quando eu converso com as pessoas, né? Eu converso com todo o meu time. Claro que eu não tenho tempo também de conversar com todos eles, mas
Esse Café com Dono, o objetivo foi esse, né? Da aproximar. Da aproximar. Mas tu entende que as pessoas elas estão sem fé, elas estão sem credibilidade, elas estão sem crença, elas não acreditam mais. Felipe, eu queria explorar contigo nesse caminho da fé, de novo, a Nova Loja, que hoje, entre outros negócios teus, instaladas no Brasil, no mundo, e nós temos 5 minutos aqui com a nossa audiência que eu queria que fosse dedicado ao seguinte ponto. Hoje você é um, entre aspas, influencer. Você influencia a vida de tantas pessoas que te acompanham e você tem uma rotina, além de estar, de novo, à frente de uma empresa de absoluto sucesso, em plena expansão. No Brasil, você mostrou os desafios regionais de pessoas, adaptação, processo, num país continental como o Brasil, mas você está no mundo. Então, as pessoas olham você, um líder empresarial jovem, que em 2 décadas, né, sai do zero e transforma uma empresa deste tamanho. Ao mesmo tempo, acompanho que você, ora, está com a sua mãe, com sua filha, ora, você está... vamos pegar a última semana, então, os últimos meses, você estava com a sua filha na Disney, depois você estava fechando um mega negócio internacional com algumas das principais empresas de governança corporativa do mundo para um trabalho de missão crítica, que é tecnologia de inteligência artificial, data center. Ora, você está numa audiência com Emmanuel Macron, presidente da França, um dos 8 homens mais poderosos do mundo. Ora, você está na tua fazenda com bezerro, com cavalo, com mato, com pé na terra. Ora, você está com a tua espiritualidade. Ora, você está com o café com seus colaboradores, arrumando tempo nessa agenda. Ou seja, e sempre otimista, inspirador, com uma... Minha pergunta é, quanto hoje é importante essa energia, quanto é importante hoje o líder empresarial, o empreendedor, as pessoas, o colaborador, quem nos acompanha, as pessoas, né, de um modo geral, nas suas atividades profissionais, quanto é importante estar com a cabeça bem, estar bem consigo mesmo, diante de tantas agruras e dificuldades, o quanto que é importante ter um estilo de vida que concilie trabalho, família, amigos, fé, saúde, esporte, você também frequentemente praticando esporte, vida saudável, alimentação, procurando regrar. Quanto que é importante você estar bem consigo mesmo para poder que os seus negócios, a sua vida esteja bem. O que vem primeiro? Eu só vou estar bem quando meus negócios e minha vida estiver bem, aí sim eu vou estar bem, ou eu preciso estar bem para que isso aconteça? Qual é a tua filosofia de vida? Bacana, Delta, a pergunta. Eu recebo muito essa pergunta, né? Acho que tu falou bem. É melhor eu estar bem para o negócio ir bem ou é melhor o negócio ir bem para eu estar bem? Mas aí há um negócio, Delton, que isso, ao longo da minha jornada e da minha estratégia como pessoa, né? Eu fui adquirindo, fui melhorando aos poucos, né? É a melhoria contínua. Hoje eu tenho uma habilidade, uma capacidade de lidar com a dor e não somente isso, de lidar com os problemas que eu não tinha há 5 anos atrás. Né? Não é qualquer dificuldade hoje que me balança. Né? Eu sempre buscando solução do que enxergar problema. Né? Antes não, antes eu enxergava problema e quando tu enxerga só o problema, tem uma outra situação que vem junto, que é o medo do amanhã que muitas vezes não vai nem acontecer e aquilo te atrapalha. Porque tu começa a ver um lado negativo, tu começa a enxergar notícias que tá pedindo RJ, que outro tá fechando, que o negócio não vai bem, com o desemprego, com a população, com o endividamento. Não, no outro dia tu vai pensar, vou fechar. E tu deixar isso de lado e pensar assim, não, amanhã nós temos que investir, amanhã eu tenho que mudar, eu tenho que de repente abrir uma unidade nos Estados Unidos, de repente eu tenho que ir para a África, continente africano, de repente eu preciso ir para a Europa. É tu enxergar a luz no fim do túnel e nós não deixar ela apagar, né? E junto a isso, existe essa questão do tempo e de acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor e a questão da fé, né? Quando eu falo em fé, é de realmente tu agradecer e tu carregar ela no dia a dia da tua vida, que pouca pessoa tem, pouco empresário tem hoje fé. As pessoas não estão acreditando mais e o empresário, como eu comentei contigo, né? Eu ouço muito empresário falando do mal do país, mal de Exato. Si, mal da empresa, tá tudo indo... Como é que estão as coisas? Ah, sabe como é que é o Brasil, né? Tá de mal a pior, a coisa vai piorar agora. Isso não pode dar uma energia boa, não é possível, né? Vinha conversando no carro com o Lucas sobre esse assunto, né, que é meu videomaker, conversando sobre isso, ele me perguntando, Felipe, o que tu acha, né, o que vai melhorar, enfim, mas realmente essa é a realidade. A gente tem que não deixar a luz apagar, né, Delton? E isso vai envolver a família, isso vai envolver a tua fé, tua espiritualidade, né, porque quando tu trabalha a tua base sólida, nós voltamos à história do bambu, né, quando consegue construir raízes sólidas,
Não é qualquer vento que te derruba, né? Isso também, para quem acredita, é bíblico, né? Construa sua casa sobre rocha que nenhum vento te derrubará. Então, esse pensamento é um pensamento que sempre veio, né? De acreditar e de levar e organizar o tempo, Delton, que eu chamo hoje, para encerrar o nosso assunto, o maior patrimônio é o nosso tempo. E a gestão do tempo é o que leva você a fazer acontecer tudo que tu almeja com qualidade, com eficiência e mesmo assim fazendo a gestão de você estar bem. Maravilhoso. Conversa incrível, de tantas que a gente tem e terá ainda mais. Fico super feliz, tenho certeza que a nossa audiência que nos acompanha vai levar insights de muita reflexão, porque essa gestão do tempo de alguém tão... espera-se que alguém com muitos compromissos ocupados quase não tenha tempo para fazer, para cuidar de si, da família, dos amigos, enfim, e ao contrário, ter essa gestão do tempo, essa cabeça boa que faz ter força para mover os negócios. Parabéns, Felipe, mais uma vez, pela liderança inspiradora que você é. Obrigado por você ser esse líder, ter aceito o convite de liderar a Casa Líder Joinville, que é a maior economia do estado de Santa Catarina, o terceiro maior PIB do sul do Brasil, uma das regiões econômicas, corredores de riqueza que mais cresce, e por estar levando o nome do Brasil para o mundo inteiro, né, presente em tantos países, em tantos continentes. E aqui nos acompanha. Espero que o conteúdo tenha ajudado a pontos de insights, reflexão, para melhorar a nossa vida enquanto profissionais e enquanto pessoa. Acompanhe esse conteúdo do On Business em todas as nossas plataformas e nos encontramos na próxima quarta-feira às 15 horas aqui, pela Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News Florianópolis.